Olá pessoal, bem-vindo ao canal Decolando na História. No vídeo de hoje nós iremos falar sobre a questão de datas e séculos, tá? E neste vídeo vocês irão aprender uma questão bem importante: como descobrir os séculos através das datas. Tá? Tem uma técnica matemática muito simples, tá? Só para não assustar, porque se falar matemática já assusta, mas é muito simples, em que você consegue descobrir qual século determinado ano representa na história, sem precisar usar, né, aquele monte de tabela, né, aquelas tabelas gigantescas aí, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa que nós temos que lembrar, né? Na verdade, é uma questão que todos, né, basicamente já sabem, que é a divisão do tempo, né? Primeira coisa, um minuto, todos sabemos que tem 60 segundos. Uma hora, 60 minutos. Um dia, temos 24 horas. E um ano, 365 dias, né? Tirando a questão do ano bissexto, né? Uma década uma década são 10 anos, né? E um século são 100 anos. Beleza? Então, na questão nossa aqui em história, tá? Já vou pegar a caneta aqui. Nós vamos tratar principalmente dessa parte. E na aula de hoje, mais respectivamente, nesta parte. Então, lembrem-se, uma década são 10 anos e um século 100 anos, tá? Importante. Vamos lá. Séculos e as datas, tá? Datas. Todas as datas, elas são escritas em numerais arábicos. Nossa, mas o que é numeral arábico? É aqueles números comuns que vocês usam no dia a dia. 1, 2, 3, tá? Isso é o número arábico, tá? Por que tem esse nome? Por ter sido desenvolvido aí, né, pelos árabes, ok? E os séculos são sempre escritos em numerais romanos, tá? Como assim? Aqueles números com letras, né? X, I, V, né? Esses são os numerais romanos, ok? Números romanos, como eu disse, né? São aqueles números, como o nome já diz, né? Ele tem a sua origem em Roma, né? Cidade de Roma, período da Roma Antiga, né? E eram utilizados os números desta forma aqui, através de letras, né? X, V, I, o L, né? Mas se bem que em história, até o momento, né? Nós utilizamos muito esta parte aqui, tá? Muito essa parte aqui, tá? Essa parte aqui, não muito, tá? A menos que iremos falar, né, de alguma data aí da história antiga, pré-história, etc, etc. Mas quando nós lidamos, né, com as questões de datas, né, pós o nascimento de Cristo, né, a gente fica somente com essa parte desses numerais romanos aqui até o 20, né? Agora tem o 21,
né, século 21, ao qual estamos no momento. Nós não chegamos ainda no século 30. Logicamente que a humanidade irá chegar no século 40, né? Mas quem está vendo esta aula e este que vos fala não estará mais no planeta, e nem sei se esse vídeo ainda vai existir nessa época, né? Mas, né, o que importa pra gente é isso aqui, tá, pessoal? Quando vocês têm, né, aulas específicas, né, porque em matemática geralmente, né, o professor dá esses numeral romano, alguns professores de história também, tá? Em história vocês vão utilizar muito essa parte aqui da esquerda da tabelinha até o número 20, tá bom? Então, no momento, não fiquem muito apreensivos para decorar números maiores aí de numeral romano, beleza? Então, opa, tem um erro aqui, porque eu apertei o botão errado. E vamos lá para a divisão dos séculos. E isso aqui já começa o assunto aí, tá? Aqui vocês podem ver nessa tabela aqui, a gente tem os anos. Opa, peraí, que, né, fiz o círculo errado aqui. Temos o ano e o século ao qual pertence, ou seja, o início daquele século e o final daquele século, beleza? Aqui já é uma tabela. Lembra que nesta aula a gente vai aprender a não utilizar essa tabela, mas ela tá aqui só para eu chamar a atenção de vocês para uma questão bem básica, bem básica. A gente sabe que um século tem 100 anos, né? Lembram no começo aí que eu falei, guarda essa informação. Vamos lá. Século I. Como nós sabemos que um século tem 100 anos, então o século I ele vai do ano 1 e depois somados, né? Ele vai até o ano 100. Ou seja, 100 anos, certo? Já o século II, logo logo vocês vão saber porque eu estou falando, né, a numeração do século de forma ordinal. Nesta aula vocês vão aprender isso também, né? Percebe que ele aqui é 101, né? Já que o último ano do século I é o 100, o século II começa com 101. Mas olha que interessante, essa sequência aqui, ó, de 1 para 100, ela é constante em todos, tá? É constante em todos, ou seja, não importa o século sempre vai começar com o ano em 1 e terminar com o ano em 00, ou seja, o ano 1 e o ano 100, né? Século IV se inicia no ano de 301 e termina no ano de 400. Século XVI, olha, eu falei diferente, por que será? A gente já vai ver logo logo. Século XVI começa em 1501, né? E termina em 1600. Quando que foi descoberto o Brasil? Aqui, ó, 1500, né? No final do século XV, né? E aí todo o período de colonização, né, começa aqui no século XVI do Brasil. Beleza? Espero que essa parte tenha sido bem clara para vocês, tá? Vamos lá. Chegamos na questão, né, ao qual eu falei, né? Porque eu tô falando
os séculos de determinada forma específica, né? Eu estava falando primeiro utilizando-se de numerais ordinais, de repente eu usei numeral cardinal. Por que será? Vamos lá. Forma correta de ler os séculos e nomes de pessoas importantes. Tem essa questão também em história. Vamos lá. É uma regrinha bem simples, galera. Do 1 ao 10, utiliza-se números ordinais. O que é número ordinal? É aquela numeração que a gente aprende em matemática, que a gente coloca as coisas em ordem. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, tá bom? E isso vai até o 10, tá? Se é o 11, não é assim. Não é, tá? É até o 10, beleza? E a partir do 11 em diante, utiliza-se número cardinal. Mas o que é cardinal? Número cardinal? Aquele número normal. 1, 2, 3, né? Se aqui é o primeiro, segundo, terceiro, aqui será o número 1, 2, 3. Por isso que, voltando aqui, ó. Opa, deixa eu apagar aqui que... Ah, já tá aqui, né? Aqui, ó. Século quinto, século sexto, século 18, século 19. Tá? Seguindo aquela regra. Do 1 ao 10, número ordinal. Do 11 em diante, número cardinal. Nome de pessoas. Temos uma figura muito importante no Brasil, né? Dom Pedro I. Uma outra pessoa importante, Dom Pedro II, né? Aí na França, por exemplo, né? Que foi, né, uma pessoa que foi eliminada pela suposta Revolução Francesa, que ele recebia o nome de Rei Luís XVI, né? Então, aí já dá pra gente ver. Quando a gente fala nome de pessoas, também a gente utiliza esse mesmo formato, tá? Papa João Paulo II, qual que é o nome? Papa Bento XVI, beleza? Espero que isso tenha ficado claro aí, tá? Toda vez que vocês forem ler, né, se estiverem lendo para vocês ou mesmo lendo em voz alta para sala de aula ou algum outro ambiente, utilizem-se dessa forma de falar que é a forma correta, ok? Então vamos lá. Cálculo para descobrir os séculos. E chegamos ao ponto, né, aquele ponto-chave aí da aula. Se nos slides anteriores tinha uma tabela com os séculos, aqui a gente vai aprender a não usar aquela tabela. Beleza? Aqui a gente vai entrar naquela questão matemática que eu gosto de falar que seria matemática burra, de tão fácil que é, tá? Vocês vão ver que é bem fácil aí, não é uma questão aí complicada. Ninguém vai usar a raiz quadrada de nada aqui. Vamos lá. Regras. Existem regras, lógico, né? Primeira coisa que você vai fazer, você vai pegar o seu lapisinho, né? Ou com a própria mente, né? Você vai pegar os dois últimos algarismos daquela data, né? Os dois últimos números e vai cortá-los, ou seja, você vai eliminá-los, ok? Segundo, se a data é terminada em 00, se mantém o número gerado após o corte dos algarismos, e este será o século, tá? E terceiro,
Se a data não for terminada em 00, deve-se somar 1 ao número gerado, o resultado será o século. Quer ver uma coisa interessante? Vamos voltar ao slide aqui. Vamos voltar para aquela tabela. Vamos apagar a bagunça que a gente fez. Vamos lá. Se eu falei que todo século começa com 1 e termina em 0, olha que interessante uma coisa aqui. Século segundo, ele começa com um número aqui que é 1 e termina com um número que é o 2. O 2 não representa o século. Olha aqui um outro exemplo. Século 16. Não, é 17, desculpa. Olha eu confundindo os números. É 17, tá? Vamos lá. Ele começa com 16, né? E termina com 17. Olha que interessante. E qual que foi a regra que a gente leu lá? Quando você tiver a data, você corta os dois últimos números, né? Aqui também corta os dois últimos números, beleza? Se ele é terminado em 00, você mantém o número, e o número é o século, tá? Se ele não é terminado em 00, ou seja, 01, 01 não é terminado em 00, o que você faz com esse 14 aqui? Você soma mais 1. 14 mais 1, 15. Então é o século 15. Beleza, pessoal? Deu para entender isso? Aqui, ó. Aqui, 1200. Você corta os dois últimos números. Como é terminado em 00, a gente mantém o número. Então ele é o século 12. Né? 1101. Corta o 01. 01 não é 00. Então a gente soma mais 1 aqui. 11 mais 1, 12. Então é o século 12. Então vamos lá para frente lá, né? Espero que acho que já deu para entender essa questãozinha aí, né? A regrinha tá aqui. Beleza? Vamos lá. Aqui a gente tem alguns exemplos práticos. A gente já fez um lá na tabela, porém a tabela no seu dia a dia você nunca vai encontrar 01 ou só 00, né? Tem outros números, né? Então vamos lá. 1500, a gente corta o 00. Como é terminado em 00, mantém o número. Então a gente está falando aqui do século 15, que é o XV. Tá? 1822. Ah, será que complicou? Será que ficou muito mais difícil isso? Já que temos um 22 aqui? Não, a gente corta. A gente já sabe pela regra básica que qualquer número que não for 00, a gente acrescenta 1. É uma regra básica, não tem mudança, não muda isso. Pode ser 01, pode ser 12, é sempre 1. Então 18 mais 1, a gente está falando do século 19. Tá? Uma data importante aí, a gente falou da Revolução Francesa, né? 1776. A gente corta o 76 e sobra o 17. A gente soma 1. 1 mais 17, o 17 mais 1 dá 18. Então, X, V, I, tá? Século 18. Uma questão importante, tá, galera? Que eu vejo muita gente errar e que é bom comentar aqui nesse vídeo, tá? Cadê o número aqui? Esse aqui mesmo. Deixa eu apagar essa parte aqui porque tá muito bagunçado. Reparem numa coisa, tá? No número romano,
existe também uma regra de sequência de repetição de letras para formar um número, tá? E no caso, a repetição máxima permitida por regra de numeração romana são 3, ó. O 3 já tem 3i. Então, para você formar o 4, não adianta você colocar outro i aqui. Tá errado. Não pode. Né? Para formar o 4 é o IV. Né? Aí depois vem o 5, que é o V sozinho. O 6, o 7 e repara aqui o 8. O 8 é V e 3i. Ou seja, aqui já se usou os 3, né? Na sequência, a repetição de 3 letras iguais na sequência. Quando é o 9, o que a regra faz, né? Usa um i e o próximo numeral, que é o x, que equivaleria ao 10. Né? Isso aqui seria como se fosse um 10 menos 1, né? Que daria 9. Tá? Então, uma questão importante, pessoal, quando vocês forem falar dos séculos, né? Igual que a gente está cortando lá, tem que lembrar também dessa regra básica aí, de que a sequência de numerais, né, romanos, né, ou seja, de letras que formam o número romano são 3 somente, tá bom? Não esqueçam disso. Mas será que toda data ela tem 4 dígitos, né, igual ao qual a gente vive hoje, que é 2021? Logicamente que não. A gente tem datas que são formadas com 3 dígitos, a gente tem datas formadas por 2 dígitos, a gente tem datas formadas por 1 dígito só. Ah, mas muda a regra? Não, não muda. Tá? Como diz a regra, você corta os 2 últimos números, 700. Você corta o 00. Você cortou o 00, sobrou o quê? Número 7. Então, nós estamos falando do século sétimo. Tá? 656, né? 656. Você corta o 56 aqui. 56 não é 00, então 6 mais 1 é igual a 7. Nossa, é o mesmo século, século sétimo, olha. É o mesmo. As duas datas pertencem ao século sétimo, tá? Só que essa daqui é a última data do século sétimo, né? Essa daqui ela ainda tá aí no meio, né, do século aí. Beleza? E esses daqui, ó. Esses aqui tem uma particularidade aí que eu quero comentar. Vou até apagar essa bagunça que eu fiz na lousinha aqui. De que vamos lembrar de uma coisa básica. Além da regra que eu expliquei, né? De cortar os 2 últimos elementos. Né? Se são os 2 últimos elementos, você corta o elemento inteiro. Tá? São os 2 últimos, então você vai cortar os que tem, né? Principalmente aqui no 5. Né? Ah, não tem 2, mas tem o 5, então você corta, né, o 5. Beleza? Então, 20, você corta ele inteiro. O 5, você corta ele inteiro. 45, você corta ele inteiro. Se você cortou ele inteiro, o que sobra aqui? 0. Né? Você cortou o número todo que está lá, sobra 0. Então, o que acontece? Eles são terminados em 00? Não. Então, quando não é terminado em 00, o que você faz? Você soma, né? Quanto que é 1 mais 0? 1. Então, a gente está falando do século primeiro nessas duas datas, né? Data 20, 5 e 45, tá? Só que tem nessa questão em específico aqui,
a gente tem uma... A gente pode fazer uma análise mental mais aprofundada aqui. Se a gente sabe que um século, né, e tem 100 anos, e se tem 100 anos, a gente sabe que o século I começou no ano 1 e terminou no ano 100, né? Concorda comigo que essas duas datas, elas estão dentro desse intervalo aqui, né? O ano 20, o ano 5 e o ano 45, elas estão dentro desse intervalo de 1 até 100. Então, você não precisa nem sair cortando isso aqui. Você já sabe que isso daqui é o século I, né? Já de bater o olho, você já ganha isso daí, tá? Se bem que as outras datas também, né? Com o passar do tempo aí, já se aprofundando, né? Nessa regrinha aí, você percebe, sem precisar usar caneta, lápis aí, só olhando a data você já ganha. Igual aqui, 1988, né? Para quem não sabe, 1988 foi quando foi promulgada, né, a nossa atual Constituição brasileira, né? Então, a gente corta os dois aqui, acrescenta 1 mais 19, a gente tá falando do século 20. Beleza, galera? Então vamos lá, vamos prosseguir aqui que ainda tem coisa. Senão vai ficar tudo grande. Datas anteriores à Era Comum ou depois de Cristo. Pessoal, aqui a gente vai tocar num assunto aí que, né, vai ter gente aí que vai ficar meio brava, tá? Mas o que acontece? O calendário que a gente usa hoje em dia, ele foi instituído, né, pela Igreja Católica, né, que é o calendário gregoriano, tá bom? E o que acontece no calendário gregoriano? A gente usa o que é chamado de Anno Domini, né, que em latim seria o ano do Senhor, tá bom? E o que acontece na questão aqui? Segundo o calendário gregoriano, que foi instituído pela Igreja Católica, né, o marco inicial aqui, né, que seria o marco 0, né, mas não existe ano 0, é sempre o ano 1, mas o marco 0, ele é representado pelo nascimento de Cristo, né? E esta sequência aqui de datas, aquela refere-se àquela reta normal que a gente aprende em matemática, né? Os números para a direita eles são positivos e os números para a esquerda são negativos. Só que em história, né, a gente tem uma questão específica aqui para chamar essas datas, né? Por isso que com o calendário gregoriano foi instituído essa questão do AC, DC, o antes de Cristo e o depois de Cristo, tá? Mas o que acontece? Porque eu falei que vai ter gente que vai ficar brava aí, que é normal, mas pessoal, a gente está aqui numa discussão científica, história, ciência, então a gente tem que lembrar que, né, por mais que tenham vários historiadores que são religiosos, são cristãos, nós temos que pensar que o mundo não é somente voltado para o cristianismo. Nós temos diversas culturas diferentes coexistindo no mundo ao mesmo tempo ainda hoje. O cristianismo não é a principal crença do mundo, tá? A gente tem diversas religiões diferentes no mundo. Porém, o planeta, né, em suas relações internacionais, né, principalmente aí que, né, numa questão aí que
é de suma importância para o mundo todo, que é o comércio, né, a gente tem que criar sistemas de contagem de tempo padrão para o mundo inteiro, para que, né, os processos possam, né, funcionar, né, no dia a dia nosso aí. E o que acontece? O mundo adotou, né, esta linha do tempo aqui normal que nós conhecemos, tá? Mas a gente tem que lembrar que nem toda a cultura que existe no mundo ela é cristã, né? Tanto que há até religiões como o judaísmo que não aceita Jesus Cristo como, né, o Messias, né? Então, o que acontece? Criou-se aqui a questão da era comum, tá? Questão da era comum. E como que é essa separação? Tem o AEC, que seria o antes da era comum, que é quase a mesma coisa, quase não, é a mesma coisa que o antes de Cristo, e o EC, que é a era comum, que seria o depois de Cristo. Então, o que acontece nas datas, galera? Se as datas antes de Cristo a gente tem que colocar essa terminação, já que o ano 3000 ele também vai existir, né? Não chegamos ainda no ano 3000, mas iremos chegar no ano 3000, né? Para a gente ter uma separação para saber, né, em qual época exatamente estamos falando, né, a gente geralmente utiliza, né, quando é um período anterior ao nascimento de Cristo, o AC, que é o antes de Cristo, né? E DC quando é depois de Cristo, né? Só que a gente nem precisa acrescentar DC na data. A gente vê a data sozinha, a gente já associa que é um período aí, né, pós-história antiga, tá? E o que acontece nessa regra da era comum? A gente vai substituir esse AC por AEC. Só isso. Só isso. Tá? A gente não criticou ninguém, a gente não aboliu ninguém, tá? É só isso que é feito, tá? E o EC, que era comum, ele é tratado da mesma forma que o DC, que, como é uma data pós período aí da idade antiga, né, ou da pré-história, né, ele vem a partir do ano primeiro, né? Então a gente nem coloca depois a data EC e nem DC, já que seria, né, os números positivos aí da nossa reta histórica. Beleza? Então, vamos lá, galera. Aqui a gente tem mais exemplos, tá? Utilizando estas terminações. Eu cheguei a falar isso, tá? Porque o que acontece, pessoal? Quando a gente fala de data, a gente acha que aquela data existiu só uma vez no mundo, né? Mas não é bem assim. Aqui um exemplo. Descobrimento do Brasil. A gente sabe que foi em 1500, né? Mas só em 1500 antes de Cristo que os portugueses chegaram aqui? Não, né? Ou seja, a data de 1500 ela já existiu antes, né, do 1500 existir de fato no mundo, né? Na época da história antiga. Então, quando a gente está falando de séculos, a gente também tem que usar estas terminações aqui, tá? Quando é o século depois de Cristo, a gente usa ele normal, sem terminação do lado. Quando a gente está falando de um período antigo, da pré-história, da história antiga, né?
a gente tem que usar a terminação, seja ela o antes de Cristo ou seja ela o AEC, que é antes da Era Comum. Tá? Então vamos lá, mesma regrinha, galera. Ó, corta os dois zeros, mantém o número 15 A, pontinho aqui, né? C. Beleza? Então a gente está falando do século 15 antes de Cristo. 1822. Corta o 22 mais 1, 18 mais 1 dá 19. Então a gente tem o século de 19 A, E, C. Para quem preferir, antes de Cristo. É a mesma coisa, tá? Não muda nada. Beleza? 1988, a data da promulgação da Constituição Brasileira, né? A última, né? Depois de algumas várias aí, né? A gente corta o 88, põe mais 1, 19 com 1, vira 20. Só que não é a data que a gente teve a promulgação da Constituição. Por quê? A gente tem essa terminação aqui AC que nos remete aí ao período da nossa história antiga. Então é o século 20 antes de Cristo. Beleza, pessoal? Então é uma questão importante. Você viu a data, tem referência a antes de Cristo, antes da Era Comum. O século tem que vir acompanhado também com a terminação. Tudo bem, pessoal? Espero que isso tenha ficado claro para vocês. Qualquer dúvida disso, pode perguntar aí nos comentários, tá? Que assim que possível respondo para tirar as dúvidas de vocês. E é isso aí. Quem gostou do vídeo aí, deixa aquele like aí para ajudar o canal. Não é inscrito, se inscreve no canal, beleza? E aguarde aí que mais vídeos sobre história serão postados aqui no canal Decolando na História. Tranquilo? Então, valeu e até a próxima.